Olá pessoal, esse é o canal Resumo da Obra, um canal que faz análises das obras que vão cair no Paz. Dá aqui algumas dicas e macetes, né? E hoje vamos falar sobre uma obra que vai cair na primeira etapa, né, do programa aí da UNB. Mas antes de continuarmos, não esqueça de deixar registrado o seu like e ativar as notificações para saber sobre as novidades aqui do canal. Se liga na vinheta e vamos começar! Bem-vindos ao canal Resumo da Obra, e no vídeo de hoje vamos fazer análise aqui das pirâmides do Egito. O Egito, pessoal, está localizado no continente africano, mais precisamente no nordeste da África. Essa região tem como característica o clima seco, certo? E uma área desértica, né? Mas nós vamos falar sobre o Egito da Antiguidade, né? Que é cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E ele era mais ou menos assim. Como vocês podem perceber, o Egito Antigo era um estreito à margem do rio Nilo, e isso é muito importante, porque o rio Nilo é o que vai garantir a vida e a sobrevivência desse povo. Porque estando próximos do rio, eles podiam aproveitar as enchentes que aconteciam de tempos em tempos ali, para obter a água, né, e proporcionar a agricultura ali para eles, né? Então o rio vai ter uma função de sobrevivência, além de ser sagrado, né, aí para esse povo da antiguidade. E por falar em sagrado, é a partir das crenças e religiosidade egípcia que vamos entender a organização social e cultural. A sociedade egípcia era uma sociedade muito bem organizada, que respeitava uma hierarquia, onde cada classe cumpria sua função, obedecendo sempre quem estava acima. Note que no topo nós vamos ter o faraó e lá embaixo os escravos. Ninguém transitava na classe de ninguém, tá? Era o famoso cada macaco no seu galho. O faraó era o governador, né, o governador do estado, ele era adorado como uma divindade, portanto tinha uma função política e religiosa. E como a arte estava a serviço do faraó, então temos aí que a arte também vai servir tanto à política como à religião. Só para ficar claro, os egípcios eram politeístas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, né? Eles também acreditavam na vida após a morte e que o faraó era o representante de Deus na terra. Por isso vamos ter assim nas pinturas, nas esculturas, tudo isso daí vai ser em homenagem ao faraó e aos deuses, né? Por consequência. Então vamos observar aqui, né, uma pintura egípcia, para a gente começar a notar algumas questões aqui, certo? Acho que você já notou que ela tem uma característica muito marcante, né? Porque todos os personagens eles estão voltados com os pés, braços e cabeça em perfil, né? Tronco e olhos eles estão voltados para frente. Essa é a famosa lei da frontalidade. Não é que o artista não soubesse pintar nessa época, tá? Mas era uma lei que regia a arte da época. A pintura ela não podia confundir a pessoa que estava olhando para ela com a realidade, né? A pessoa tinha que bater o olho e saber que aquilo era uma representação, né? Outra questão a ser observada aqui é o tamanho das figuras, né? A gente pode ver que uma regra, né, que tinha nessa pintura está relacionada ao grau social. Se você estivesse no topo, você seria representado de uma maneira maior do que os outros, ok? Então, o faraó e os deuses eles vão ser bem maiores do que os escravos. Isso era outra regra. Agora, como é que a gente vai fazer para identificar o faraó e um deus, por exemplo, na pintura, né? É bem simples, pessoal. É só observar os deuses, eles vão ter uma característica de animal. Eles vão ter alguma coisa, ou cabeça, em alguns casos vão ter asas. Isso daí a gente vai dar o nome de zoomórfica. Nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver que tem uma figura aqui que tem a cabeça de um crocodilo, tem uns que tem cabeça de lobo e por aí vai.
Agora vamos ver aqui as esculturas. Na escultura já era um outro olhar estético que eles tinham, né? O que que era? Era a realidade. O realismo era que imperava aí. Por quê? Porque a escultura ela tinha uma função de garantir a imortalidade do faraó. Como assim? Eles faziam o processo de mumificação, mas caso esse processo não preservasse o corpo do rei, né, no caso do faraó, a escultura seria a garantia de representação da eternidade do faraó. Porque como eles acreditavam na vida após a morte, então ele iria conseguir governar também na sua vida espiritual aí, tá? No plano espiritual, né, melhor dizendo. E para onde ia toda essa produção artística? Ia para as pirâmides. A gente vai perceber isso agora. Como? As pirâmides, pessoal, se a gente observar aqui, ela demonstra o que? A imponência, o poder político e religioso do faraó. Então, quanto maior a pirâmide, mais poderoso foi aquele faraó naquele período, ok? Então, isso daí ele quer demonstrar sua imponência também. As primeiras pirâmides elas eram chamadas de mastabas e tinham um formato externo em degraus assim, ok? Então olha só, formato de degraus, parece uma escadinha e lá em cima era plano, né? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma evolução, vai evoluir e vai ganhar um novo formato. As paredes serão lisas e o ápice pontiagudo. As mais famosas pirâmides elas estão localizadas no deserto de Gizé, construídas pelos reis Quelpes, Quefren e Miquerinos. A maior delas tem 146 metros de altura e uma superfície, né, a base dela é de 54.300 metros quadrados. A gente fica aqui, né, tentando imaginar como é dentro de uma pirâmide, quem nunca foi, né? Que imagina que é um palácio gigantesco que tem milhões de quartos, centenas de quartos, né? Os aposentos são gigantescos, mas isso tudo é ilusão, porque as pirâmides não passavam de túmulos. Isso daí era construído apenas para guardar o corpo do faraó. As mastabas ficaram para os réis mortais, como você e eu. E as pirâmides, essas grandiosas, eram para os faraós. Mas como assim, né? Você se pergunta, meu Deus, como é que é isso? Bem, aqui a gente pode ter uma ideia de como a pirâmide era por dentro, né? Nós tínhamos o local onde ficava o corpo do faraó, logo abaixo aqui da rainha, ali em cima nas laterais era a entrada da ventilação, né? Todas as riquezas, pessoal, do faraó eram enterradas junto com ele, tá? Volto a frisar, eles acreditavam na vida após a morte, então ele iria governar também depois, mesmo assim, depois de morto. Mas vamos lá, os egípcios eles tinham um cuidado estético, né, muito impressionante para a época, porque olha o tamanho desse túmulo e aí essa construção arquitetônica gigantesca que demonstra uma solidez e durabilidade, o sentimento de eternidade, de imobilidade. E aí a gente fica sempre se perguntando, se questionando como é que eles construíram isso há 4.000 anos antes de Cristo, né? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, as pedras elas não têm argamassa, né, para colar, elas não têm um cimento ali, elas são pedras encaixadas e essas pedras muitas vezes pesam toneladas, certo? Então, como é que essa galera conseguiu transportar isso e construir? Bem, vamos à teoria, né? Olha só essa imagem aqui, que aí a gente pode observar primeiro a quantidade de pessoas que estão aí para carregar. Muitas pessoas para carregar. Eles estão puxando um trenó, uma espécie de trenó. E aí tem uma figura aqui, logo um pouquinho acima aqui do trenó, que vai jogando um líquido.
esse líquido, a gente imagina que eles molhavam esse terreno, né, arenoso, então molhava a terra e aí ficava mais fácil para esse trenó deslizar sobre a areia, ok? E aí, como é que eles faziam para içar, para levantar essas pedras? Primeira coisa, dentro da teoria, é que eles construíram rampas ah, em torno, né, em volta da pirâmide, só que essa rampa ela tinha o formato de zigue-zague, ok? E também algumas pedras por questões de içar com cordas e por aí vai, certo? Sobre o tempo, calcula-se que eles levaram cerca de 20 anos para construírem, ok? Assim, então eram milhares de pessoas. Mas tem a teoria de que ela que tinham alienígenas, né, com superpoderes, naves e super tecnologia, mas pessoal não cai nessa não, tá? É, porque hoje em dia o mais aceito aí é essa questão das rampas em zigue-zague, ok? Então é isso, pessoal. Não esqueça, tá, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. A gente vai ter outros vídeos aqui com outro material também. A gente vai tentar fazer de todas as obras, tá bom? Continuem aí estudando com foco no objetivo, tá? E buscando sempre mais conhecimento. Até a próxima. Valeu, hein?